Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos hoje a mais uma videoaula, a nossa videoaula número 12, onde vamos continuar falando sobre mitologia, porém, vamos hoje tratar do tema renascentismo e vamos falar também sobre HQs. Tudo isso dentro do nosso tema principal, que é mitologia. Ok? Mas antes de começarmos a falar desses assuntos, vamos fazer a correção do exercício que eu deixei para vocês na aula anterior, do exercício da página 54. Ok? Vamos lá então fazer essa correção? Então aqui diz na atividade: associe cada imagem com as palavras do quadro abaixo. Então vocês abram o livro de vocês na página 54. Quem já fez, faça a correção, e quem não fez, aproveite então agora para fazermos juntos, ok? Então aqui nós temos a primeira figura, representação de Arjuna, sábio e guerreiro, filho do deus hindu Indra. Então vocês acham que é um mito de cosmogonia, é um herói, criatura mítica ou um mito de teogonia? Então aqui ele está representando um herói, tá ok? Então escrevam herói. Depois aqui na segunda figura nós temos a representação do Minotauro. Deixa eu pôr aqui o meu óculos, senão não enxergo. Isso aqui, representação do Minotauro, personagem da mitologia grega, metade homem e metade touro. Então, ele é uma criatura mítica, tá? Metade homem, metade touro. Aqui, a terceira figura, representação de Viracocha, deus inca, criador do universo, mito de cosmogonia, né? Lembram-se que na aula passada nós aprendemos todos esses termos. E aqui, representação de Amaterasu, deusa do sol da mitologia japonesa, mito de teogonia. Tá bom? Então ficou assim: herói, criatura mítica, mito de cosmogonia e mito de teogonia. Quem não se recorda desses termos, é só voltar aqui na página 53, que aí nós vamos ter todas as descrições, tá? Para vocês relembrarem. Então, vamos adiante agora no nosso livro, finalizando o nosso capítulo 4, né? E vamos falar sobre o Renascimento italiano. O pintor Sandro Botticelli, autor da obra O Renascimento de Vênus, que é esta obra aqui da página 56, tá? Ele que pintou essa obra chamada O Renascimento de Vênus. Vênus é a representação do feminino, tá? Nas artes. Então, quando se fala em Vênus, significa uma figura do sexo feminino. Temos várias Vênus. Vênus de Willendorf, Vênus de Milo. Futuramente eu vou mostrando algumas para vocês. Então, o renascimento de Vênus, né? Representando aí uma mulher. Então, o nascimento de Vênus foi um dos mais importantes. O Sandro Botticelli foi um dos mais importantes artistas do Renascimento. Esse movimento artístico surgiu na Itália em meados do século XV, uma época em que a Europa passava por profundas transformações sociais e culturais. Essa palavra renascimento vem do termo italiano renascita, que significa nascer de novo. Esse movimento ganhou este nome porque os artistas renascentistas buscavam romper os padrões do período anterior, a Idade Média, onde a arte privilegiava os temas religiosos e o fortalecimento da moral cristã. Então eles vieram com uma outra temática, né? No Renascimento, os artistas buscavam inspiração na antiguidade greco-romana
e passaram a dar mais ênfase aos valores individuais, ao mesmo tempo que começavam a utilizar novas técnicas de pintura. Então, por isso esse nome, porque foi uma mudança total dentro da arte, né, que se fazia naquela época. Então aqui antes eles pintavam pinturas com temas religiosos, santos, essas coisas, e daí eles começaram a fazer uma outra temática, começaram a pintar as Vênus, né, as mulheres, coisas assim. Então aqui nós temos duas pinturas, né? Aqui temos aqui, olha, aproxima isso. Patino de Bunaguida, detalhe da miniatura das Três Graças, do século XVI. E aqui temos outra do Botticelli, que chama A Primavera. E a pergunta que fica para vocês é: quais são as semelhanças entre essas duas obras? E quais as diferenças? Então, para vocês irem refletindo, né? Então, aqui eu percebo como semelhança, né? As duas obras representam mulheres, 3 mulheres, né? Aqui e aqui. Só que aqui elas estão fazendo movimentos, enquanto aquelas estão em fila, né? É uma obra aqui, é uma obra mais rústica no seu desenho, nos seus detalhes, enquanto aqui é uma obra mais elaborada. Concordam comigo? Mas aí é para uma reflexão pessoal de cada um, ok? Então, sabendo sobre o Renascimento italiano, vamos agora passar para o tema HQ. Apesar de uma coisa parecer não ter nada a ver com a outra, tem, porque todos tratam mesmo, como eu falei, desse tema dentro da mitologia, desse assunto. Então, por exemplo, nos HQs, quem sabe o que é um HQ, né? Acho que todos sabem. HQ significa histórias em quadrinhos. Então aqui nós temos o Super-Homem, a Mulher Maravilha, o Batman, a Liga da Justiça, que todo mundo gosta. E eles são personagens dos HQs, não é isso? E aí o texto diz: no mundo mitológico de diferentes povos, muitos personagens têm poderes sobrenaturais, e aí entramos na mitologia. Eles fazem parte da história, nas quais tudo pode acontecer. Na mitologia grega, por exemplo, os heróis eram figuras fundamentais das narrativas. Eles tinham muitos poderes e transitavam entre os mundos dos deuses e dos humanos. As HQs são uma forma de narrar histórias com palavras e desenhos, né? Os quadrinhos contam uma história, geralmente com início, meio e fim. E a comunicação entre os personagens acontece por meio de diferentes balões. Então aqui é o que eu quero que vocês prestem atenção. Então nós temos aqui, olha, o balão da fala, que é um balão com circulado, né, vamos dizer assim, completo, tá? Aqui nós temos o balão do pensamento, que parece uma nuvenzinha, né, representando o que o personagem está pensando. O sussurro, ele é pontilhadinho assim, como se ele estivesse falando baixinho, e o grito é como se fosse várias pontas, né, uma estrela assim, uma coisa parecendo um sol, enfim, alguma coisa assim de ponta, para representar que o personagem está gritando. Então assim que se produz um HQ. É uma história em quadrinhos. Então a gente divide em vários quadrados, assim, né? Por isso chama quadrinhos. Dentro desses quadrados temos o personagem com a fala, normalmente de balãozinho, certo? E a história tem que ter um começo, um meio e um fim, tá? Então aqui na página 61, só para finalizar, vamos falar sobre os mangás. Conhecida como mangá no Japão, a HQ é considerada uma forma de arte. Atualmente elas são famosas entre os jovens.
Osamu Tezuka foi o responsável pela criação do estilo característico das HQs japonesas. Então, os mangás nada mais são do que um tipo de HQ, só que japonês, né? Então ele criou aquele estilo e chamou de mangá, mas são HQs também. Geralmente eles apresentam personagens com grandes olhos e traços que tornam as histórias bem dinâmicas. Então a nossa atividade da semana vai ser da página 61 do nosso livro. Temos a atividade 1 e a atividade 2. Aonde diz: o desenho é essencial para as HQs. A expressão facial e a posição corporal dos personagens dão dinamismo à história e ajudam o leitor a compreendê-las. Vamos praticar e desenhar expressões faciais. Então aqui vocês vão fazer desenhos conforme estão pedindo embaixo. Alegre, amedrontado, surpreso, bravo e desconfiado. Tá bom? E aqui embaixo vocês vão fazer, olha, os quadrinhos. Vamos criar poses para os bonecos nas situações abaixo. Abaixo você pode fazer desenhos simples ou elaborados, aí vai de cada um, né? Então aqui vocês vão fazer um personagem chutando bola, caindo, levantando algo pesado. Não esqueçam de fazer as expressões para mostrar, né? E voando, tá bom? Então essa semana será a atividade da página 61 do nosso livro. Aí vocês podem fotografar e mandar para mim pelo e-mail. Tudo bem? Então eu fico aguardando a atividade de vocês. Essa atividade é uma atividade do livro, ela já não contabiliza como nota, tá? Mas é uma atividade para ser feita de fixação do que foi aprendido. Aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Um abraço a todos.